Boa noite, bem-vindos à Quinta da Bola. Tema obrigatório hoje, a detenção de Luís Filipe Vieira e a onda de choque que continua a abalar o Benfica e a criar algumas dúvidas em relação àquilo que será o futuro próximo dos encarnados, como e sobretudo com quem. Ao longo desta emissão vamos ter a oportunidade de ouvir várias posições, vários convidados, pessoas ligadas ao Benfica, que vão ajudar-nos a perceber um bocadinho melhor este labirinto onde o clube se enfiou e também a dar algumas perspectivas e algumas pontes que podem ser construídas para o futuro. Ao longo desta emissão, comigo e com o André Pipa, vamos ter por Skype o Vítor Serpa, diretor do Jornal A Bola, e depois Rui Gomes da Silva, José Ribeiro Castro, José Gaspar Ramos, o advogado João Diogo Manteigas, que nos ajudará aqui também no enquadramento legal desta matéria, e finalmente Júlio António, benfiquista e colaborador da Bola TV. São, portanto, aqui razões mais do que suficientes para termos uma emissão animada e eu espero que possa trazer alguma luz ao caos que está instalado no Estádio da Luz. André, boa noite. Boa noite. Isto era a crónica de uma queda anunciada? Sim, havia sinais, evidente, quer dizer, só... Eu estou particularmente à vontade, porque sabes, tu acompanho-te aqui há muitos anos e sabes que eu sempre fui muito crítico do Luís Filipe Vieira, tanto nas peças do programa que escrevia na Bola, como aqui na própria Bola TV. Portanto, não fiquei grandemente surpreendido, é mesmo como tu dizes, é uma crónica de uma derrocada anunciada. Independentemente, é evidente, temos de esperar, convém prudência, as acusações são graves, obviamente, as suspeitas são particularmente, vamos esperar, nesta altura a prudência é boa, conselheira. De qualquer maneira, o que me parece aqui, e pensando exclusivamente e só no Benfica, que é um grande clube, parece-me que mesmo nestes tempos neste momento é um tempo, parece que pesadelo para o Benfica, por cada porta que se fecha. Eu julgo que isto é o final do vieirismo, de uma certa maneira de estar, de uma cultura que me parece uma cultura completamente nas antípodas do que era a cultura do Benfica. O que me parece é que vai-se fechar uma porta. Eu acho que o vieirismo vai continuar, mas vai prolongar-se nos tribunais. Julgo que é isso que vai acontecer. O Benfica, eu acho que isto é um ponto final e o Benfica vai ter que partir para outra coisa. Provavelmente vai haver a seu tempo eleições e julgo que os benfiquistas e quem está à frente do Benfica, quem pretende estar à frente do Benfica, deve perceber os erros que foram cometidos, deve perceber que tipo de cultura é esta em que o Benfica se atolou, deve fazer uma coisa, Zé, que não foi feita até agora, um exercício muito simples, autocrítica. O culpado não é só o Luís Filipe Vieira, é também de quem lhe deu o amém, da série de yes-mens que o rodearam, de quem lhe caucionou ou por ação ou por omissão, tudo, enfim... Tudo conduziu o Benfica a este momento, mas eu acho que por cada porta que se vai fechar, e esta vai se fechar com estrondo, há várias janelas que se abrem, e eu digo que estou desejoso de ver o Benfica com outro tipo de gente à frente, outro tipo de dirigismo e outro tipo de cultura, porque o Benfica não é isto. O Rui Costa perfila-se como o sucessor e agora, candidato do vieirismo, ou pelo menos desta corrente que tem estado no poder. O Rui Costa tem e goza de uma óbvia simpatia entre os sócios do Benfica, e não é por acaso que imediatamente depois da detenção de Luís Filipe Vieira, e se calhar dando já o Luís Filipe Vieira como acabado para a presidência do Benfica, a oposição, alguns setores da oposição viraram imediatamente todas as armas para o Rui Costa, que hoje acabou por fazer um comunicado desmentindo uma série de coisas que tinham sido ditas sobre ele. Sim, o que me parece sobre o Rui Costa é o seguinte, eu não sei, e julgo que ninguém sabe realmente o que é que o Rui Costa pensa, porque ninguém ouviu o Rui Costa nestes larguíssimos anos. Sabemos que ele é um dos rostos mais fortes do vieirismo. Sabemos que ele, claro que sim, foi um grande jogador, tem uma carreira, é inegável o amor dele pelo Benfica, mas com franqueza, o Rui Costa é mesmo um dos rostos mais conhecidos do vieirismo, quer dizer, e eu não sei se, o que me parece, muito sinceramente,
aquela intuição que eu tenho é que o Benfica precisa realmente mudar de vida, mudar de gente e sobretudo mudar de cultura. E eu, com toda a franqueza, não sabendo o que o Rui Costa pensa, como não sei o que o José Eduardo Muniz pensa, por exemplo, não sabemos, eles não falam. Daram estes anos todos, de vez em quando, umas tiradas, mas muito... Também o problema próprio de um regime clube presidencialista. Claro, é evidente, é verdade, mas sinceramente o passado do Rui Costa não chega, porque se eu consigo ver o Rui Costa a chorar no Estádio da Luz, também eu consigo ver ao lado do Luís Filipe Vieira nestes anos todos, nas regiões todas, também eu consigo ver braço dado, eu sei que ele é muito próximo do Paulo Gonçalves, percebe-se o que eu estou a dizer, portanto o Rui Costa, com certeza, grande benfiquista, grande jogador, mas tem cabimento, ainda por cima mais, é o eleito designado. Eu ouvi o que disseste ontem à noite e dou-te toda a razão, que saiba o Benfica não é uma monarquia. O que me parece é que o Benfica vai ter que ser, os benfiquistas vão resolver o seu futuro em eleições. Não serão já, obviamente, mas acho que esse é o caminho, é o único caminho lógico, não é? Não me parece que... E repara o que disse, eu até notei o que disse o Rui Pereira ontem, o ex-presidente da MAG, sobre o Rui Costa. Não me parece, aceitando que, obviamente, que é a solução imediata, mas disse ele, não me parece adequado um presidente não eleito considerar ter condições para estar 3 anos à frente do clube nestas circunstâncias. Sim, mais um. E eu creio que mesmo dentro da própria direção haverá essa consciência. Provavelmente haverá uma linha também que pensa que alguns bons resultados de imediato se calhar podem apaziguar as hostes e acalmar. Mas já vamos a essa parte. Agora vamos trazer para a conversa o Vítor Serpa, que nos acompanha deste caso. Olá, Vítor. Olá, boa noite. Fez-se luz, já te vejo, já há bocadinho estávamos nas trevas. Vítor, tu acompanhaste o percurso do Luís Filipe Vieira desde a altura em que, eu já não vou ao Alverca, mas quando aparece como homem forte para o futebol do Manuel Vilarinho e depois a ascensão dele no Benfica, a solidificação dele como líder e finalmente o absolutismo em que o Benfica foi governado nos últimos anos. Como é que traças este percurso? Como é que enquadras este percurso? Eu enquadro este percurso, no fundo, naquilo que é o percurso habitual de um presidente de um regime presidencialista que nos primeiros anos de mandato tem realmente um sonho e uma tarefa pesadíssima neste caso, de devolver o Benfica à sua grandeza, à sua dimensão, à sua história. Vale a pena se calhar lembrar àqueles que estão mais esquecidos que, digamos, Luís Filipe Vieira pega no fio condutor de Manuel Vilarinho, que rompe totalmente com o presidencialismo de Vali Azevedo, um período muito negro da história do Benfica, e que os benfiquistas devem realmente a Manuel Vilarinho, primeiro, essa grande transição e essa coragem de ter conseguido vencer as eleições em circunstâncias particularmente difíceis, e depois devem também a Luís Filipe Vieira o regresso do Benfica a uma condição que não envergonhava a história do clube. Portanto, há um período de ascensão, de crescimento, de desenvolvimento do Benfica, que depois se vai naturalmente degradando à medida em que o presidencialismo se afirma como como indiscutível e, digamos, isso acontece muito nos clubes em Portugal. Esse tipo de gestão, eu penso que tem os dias contados. Nós aguardaremos naturalmente que haja uma nova geração de dirigentes que não estejam 20, 30 anos à frente de um clube, porque isso evidentemente cria vícios que são insanáveis. No caso de Luís Filipe Vieira, julgo que estará à volta de 17, 18 anos. Há o caso, portanto, o caso mais emblemático e significativo é o de Pinto da Costa no Futebol Clube do Porto, a quem, digamos, a nação portista tudo perdoa,
em razão daquilo que são os resultados. E, no fundo, isso acontece também com o Benfica, ou seja, neste momento há realmente diria que uma sensação de alguma, enfim, de desconforto, obviamente, mas mais até do que isso, quase de vergonha dos benfiquistas por estes momentos que se estão a passar no Benfica, mas também é verdade que isso é muito fruto do facto do Benfica ultimamente ter tido desaires desportivos, insucessos desportivos. Se não os tivesse tido, se tivesse tido grandes vitórias, neste momento seria mais problemática ainda a situação. Porque a verdade, do meu ponto de vista, é que não existe qualquer tipo de condição, seja de que espécie for, para Luís Filipe Vieira continuar a ser o presidente daquele que, do ponto de vista, enfim, de adeptos, pelo menos, é o maior clube português. E aquele que tem uma dimensão internacional incontestável, uma grande dimensão mundial, um clube que tem uma história absolutamente brilhante e um clube que, evidentemente, não se pode rever na sua história, na sua grandeza, neste tipo de situações. As coisas correram muito mal a Luís Filipe Vieira no último inquérito parlamentar. O país inteiro viu com algo, eu diria de certa forma atónito, não apenas Luís Filipe Vieira, mas um conjunto de personalidades que passaram pelo Parlamento. Felizmente puderam ver também que os deputados, aqueles que são os representantes dos portugueses, não têm apenas, de quem por vezes tinha aquela visão de alguém que passava por vezes pelo Parlamento, levantava o braço para votar e havia só meia dúzia que trabalhavam, viram que realmente havia gente muito bem preparada nos mais diversos setores da vida política e partidária portuguesa, da esquerda à direita, gente muito preparada para fazer as perguntas que eram necessárias fazer, muito bem preparada do ponto de vista da forma como se documentou, e a verdade é que embaraçou realmente todas as personalidades que estiveram presentes. Algumas delas tiveram que engolir o seu ego, e uma dessas personalidades foi o Luís Filipe Vieira, que realmente saiu muito mal desse inquérito parlamentar, que foi visto pelo país e que começou a levar a uma ideia de que, enfim, havia uma ideia de obscurantismo, uma ideia de falta de transparência na vida, de uma série de tipos de negócio, e que depois culminou realmente nesta situação, que é uma situação que, do meu ponto de vista, como na sua missão e na sua função de Presidente do Benfica, é irreversível, do meu ponto de vista, e, portanto, o Benfica está neste momento a viver realmente um momento absolutamente dramático da sua história, porque lançou ainda há poucos dias uma operação portanto, de obrigações para tentar ganhar cerca de 35 milhões de euros, que são, com certeza, absolutamente necessários para resolver problemas que serão inadiáveis. E neste momento, evidentemente que essa é uma operação que viverá, não sei sequer se sobreviverá a este tipo de situação, para além de que o Benfica estava no pleno das negociações para a formação de um plantel que tinha como objetivo imediato a passagem, portanto, à fase de grupos da Champions. E isso é realmente um projeto absolutamente fundamental para o Benfica. E no meio, digamos, desta situação, que é uma situação já de si muito complexa, surge um verdadeiro terremoto que arrasa por completo a credibilidade do Presidente e do Presidente de um sistema totalmente presidencialista. E isto levanta, evidentemente, que muitas questões, algumas, evidentemente, da natureza da imagem, da reputação do próprio clube, mas levanta também
problemas sérios da natureza da continuidade de todos aqueles que vivem e que viveram junto àquilo que vocês chamaram, e penso que bem, o vieirismo. No entanto, evidentemente que este é um momento em que não pode haver espaço para eleições para a semana ou para os próximos, para um breve prazo. Daí que seja também esta atual direção e a administração da SAD do Benfica esteja cometida de uma missão terrível, uma missão muito, muito complicada, muito difícil. Sabendo, no entanto, que, e adivinha-se isso, a vontade de abreviar aquilo que estava previsto para o futuro. Ou seja, Luís Filipe Vieira, se todos nós estamos recordados de algumas declarações públicas que ele fez, disse muito claramente, depois de ter sido reeleito, que não voltaria a recandidatar-se e que iria abrir caminho, e que ele era o presente e que Rui Costa era o futuro. E, portanto, era um bocadinho esse sistema quase monárquico de transição ou de continuidade de poder naquilo que, noutros tempos, nos tempos da outra senhora, em Portugal, politicamente se dizia que era a evolução na continuidade. Evidentemente que eu penso que essa evolução na continuidade, neste momento, está ferida. Está ferida de morte, diria eu, não fosse eu pensar também que o futebol às vezes nos consegue surpreender e, portanto, já temos tempo e idade suficiente para percebermos que basta, de repente, o Benfica ter uns excelentes resultados e qualificar-se para a Liga dos Campeões para este modelo e esta continuidade se tornar francamente possível. No entanto, nada resolverá, do meu ponto de vista, o futuro do Benfica que não passe por eleições antecipadas o mais rapidamente possível, dentro daquilo que é naturalmente o interesse do Benfica, e alguma coisa deve ser dita. Eu penso que evidentemente não hoje, não amanhã, é preciso também dar tempo ao tempo, é preciso ter a paciência de esperar por aquilo que vai ser a decisão prévia do juiz Carlos Alexandre, no que diz respeito a medidas de coação, aquilo que vai ser determinado, e a partir daí haver realmente uma decisão segura, firme, da parte da administração da SAD e da direção do Benfica, no sentido de dizer aos sócios aquilo que verdadeiramente pensa fazer e que eu, em minha opinião, não poderá ser outra coisa que não seja: vamos defender os interesses do Benfica como se tivéssemos cá 3 anos, mais 3 anos, mas é evidente que toda a gente compreende que só poderíamos continuar esses 3 anos se fôssemos aceitos pelos sócios em eleições realizadas para esse efeito. Portanto, deve haver, tão breve quanto possível, eleições no Benfica para rapidamente o Benfica começar a construir um novo futuro. Até isso acontecer, penso que o Benfica continuará a viver momentos obscuros, momentos pouco transparentes e momentos historicamente que podem considerar-se danosos para a vida do clube. Vítor, muito obrigado, foi um prazer, bom fim de semana, nós voltamos a encontrar-nos na próxima quinta-feira. Um abraço. Entretanto, também Luís Filipe Vieira já estará nesta altura a sair do tribunal, onde não foi ouvido, será ouvido apenas amanhã, recolhe novamente aos calabouços da PSP de Moscavide, e a ver, vamos se amanhã o dia será suficiente para que Luís Filipe Vieira e os outros detidos serem ouvidos, num caso que ficou desde já marcado por um inusitado comunicado da Procuradoria-Geral da República, em que à partida indicia que ter medida de identidade e residência será pouco. Mas mais tarde vamos ter aqui o Dr. João Diogo Manteigas, que também nos vai ajudar nesta matéria.
André, por aquilo que ouvimos do Vítor, também parece-me que Sim, a ideia forte é que eleições já não, porque o Benfica tem que preparar a época e tem que levar por diante o empréstimo obrigacionista, por um lado, mas logo que possível, e as eleições no Benfica tradicionalmente são em outubro. Não é? São em outubro. Pois, portanto, se calhar. aí poderá ser já com algum tempo também, porque há aqui uma coisa que também deve ser considerada, é que sem Luís Filipe Vieira, provavelmente haverá mais candidatos. Claro. Serão umas eleições abertas, Muito mais abertas. E poderá haver uma pulverização de candidatos, ao contrário do que houve noutros anos. Sim, haverá e poderá haver gente. Assim, o Benfica, é evidente que o futuro não está em perigo, embora, atenção, este é apenas um processo. Como sabes, há mais processos que ainda não foram, ainda não avançaram e poderão trazer danos ao Benfica. Mas o que me parece é que o Luís Filipe Vieira tem realmente, neste momento, é o contaminador mor da marca, da imagem do Benfica. E este homem, não há dúvida, quer dizer, não estou... Ele tem todo o direito a ser considerado inocente até ao trânsito em julgado de uma eventual sentença. Isso é indiscutível, mas quer dizer, nós vivemos num mundo real e o que este homem, os danos que este homem nos últimos 4 ou 5 anos causou, os danos à imagem e à reputação do clube, eu julgo que são inquantificáveis. Quer dizer, eu não me lembro, ok, houve aquele parênteses, foi que 3 anos do Valde Azevedo, que era outro tipo de presidente e realmente causou danos muito graves, mas há tantos anos, com tantos processos e processos tão diversos, em tantas matérias, realmente não me lembro. O que me parece é que ele se tem que afastar, porque ele tem que deixar de contaminar, quer dizer, o Benfica tem que respirar um bocadinho, e ele próprio, atenção. Inclusivamente para a defesa de Luís Filipe Vieira, claro, será de todo evidente, mais interessante separar-se do Benfica, claro, e tratar da sua defesa, autonomamente, pelo seu nome, pela sua honra. Sem mostrar. E, inclusivamente, vamos aguardar por certezas, nesta altura sim, é o que se vai dizendo, mas há a possibilidade do Benfica se constituir como assistente no processo. Pois. Aquele comentário do Benfica ontem o comentário foi particularmente seco, não é? O comentário foi, assim, em termos de comunicado, é um comunicado perfeito. Sim, mas nem uma palavrinha de... É um comunicado absolutamente institucional. Pois. Absolutamente institucional. E que prevê, inclusivamente, a situação de claro o Benfica constituir-se como assistente num processo em que Luís Filipe Vieira seja acusado. É isso que ele arrisca. O que não deixa de ser curioso também, e vou começando, mas vamos ver, a natureza humana é mesmo assim, tem grandezas, tem muitas misérias. Mas eu não ficaria muito admirado se nos próximos dias o Luís Filipe Vieira descobrisse que de repente aqueles amigos que o acompanharam nestes tempos todos, de repente agora já não o conhecem ou não estavam, enfim... Vamos ver, mas não deixará de ser curioso ver as reviravoltas e o progressivo distanciamento. E atenção, volto a dizer, não sabemos, vamos esperar. Até pode não dar nada a isto. Mas não, já se começou a ver, é engraçadíssimo isto. E de repente há imensa gente que se calhar... Bom, chegou o momento e agora não convém. Quando o Luís Filipe Vieira, de facto, e foi uma crítica que lhe fizeram, olha, e uma crítica que lhe tem sido feita pelo Rui Gomes da Silva, que saiu aqui há 3 anos ou 4 anos, não foi? Sim, saiu nas outras eleições. Saiu nas outras foi nestas, foi nas outras. Soube sempre rodear-se. Olha, falar em Rui Gomes da Silva, já o temos por Skype. Dr. Rui Gomes da Silva, boa noite, muito obrigado por estar connosco. Foi o primeiro a dar uma pedrada no charco na altura, sentiu-se isolado por um lado e por outro lado sente-se agora que teve razão antes de tempo? Boa noite, Zé Manuel Delgado, boa noite a todos. Um bocadinho um misto de todas essas situações, um bocadinho uma sensação de conjunta de todas essas... todos esses sentimentos, o sentimento de estar isolado, de ser perseguido até em função de achar que tinha razão e, se querem que vos diga, a ideia que faço muitas vezes minha de que nunca estive tão sozinho e nunca tive tanta razão na vida. Aquela velha frase de Francisco Sá Carneiro, em 1978, que José Manuel Delgado conhece bem dos tempos da faculdade, até por razões diferentes, mas em que estando sozinho, tendo o país todo contra ele, disse numa dessas versões, nunca estive tão sozinho, mas nunca tive tanta razão. A sensação que eu tinha naqueles anos, no ano a partir de 2016, no ano em que disse que não a Luís Filipe Vieira,
E reparem, não é fácil uma pessoa ser vice-presidente do Benfica, ser vice-presidente do clube que é o seu clube desde que nasceu, do clube que representou desportivamente, que envergou a camisola, de tudo aquilo que significa ser vice-presidente do Benfica, e de um momento para o outro, porque achar que não era aquele o caminho, porque não era aquela a situação que desejava para o Benfica, dizer basta, eu vou sair. Tive todas as ofertas para continuar, as ofertas de continuar em função de determinadas coisas, mas eu achei que aquele... Mas quais foram os sinais na altura que o fizeram tomar essa decisão? José Manuel Delgado, o sinal que faz transvasar o copo é, como eu hoje disse a alguns colegas da vossa comunicação social, a reunião de quadros do Benfica de junho de 2016, em que, sem serem ouvidos os vice-presidentes, sem serem ouvidos, não sei se a SAD, mas eu não estava na SAD já, tinha saído em 2012, também por minha vontade, também porque me puseram como condições de continuar em relação a determinadas coisas, eu não queria sair. Aquilo que eu ouvi é que, a partir daquele momento, o Benfica deixava de ter num determinado agente um parceiro de negócio e passava a ter uma parceria estratégica. E como eu entendo que o Benfica é um clube desportivo, o Benfica é um clube de futebol, o Benfica é, para além de mais, um clube europeu de grande dimensão e que tem que voltar a esse lugar. E quando eu percebi que esse não era, que o caminho era o errado, e tinha tanta a certeza disso quando, passados 5 anos, o Benfica está muito pior em termos europeus. O Benfica é uma sombra daquilo que foi o Benfica nesse 2013, 2014, 2015, 2016, e portanto, a partir desse momento, eu só tinha um caminho, era sentir-me bem com a minha consciência. E depois tudo aquilo que vocês disseram, é um homem isolado, é um homem atacado, é um homem penalizado por estar a defender o Benfica em determinadas circunstâncias na televisão, e cada vez criticava o Benfica pressionar para que eu saísse da antena, para que eu não estivesse na televisão, nomeadamente primeiro na SIC, depois na TVI, todos os momentos que isso acontecia, todos os momentos. E não estou aqui a inventar, nem estou a criar, um dia far-se-á a história dessas situações. E a partir daí aquilo que eu decidi também é que não valia a pena que estar bem com a minha consciência. Eu também ainda hoje disse a um colega vosso, o meu pai, se fosse vivo, não me perdoaria que eu em 2016 continuasse numa direção da qual não acreditava, do qual achava que não tinha futuro, do qual não havia aposta desportiva, do qual o Benfica passava a ser um instrumento de negociação de jogadores e não um projeto desportivo. Decidi e veio-me embora. Tenho muita pena de ter tido razão. Tenho muita pena de ter tido razão antes do tempo. Há quem diga que ter razão antes do tempo é de facto não ter razão, mas a minha consciência não me perdoaria que não tivesse alertado. E mais, as pessoas que me conhecem, que sabendo que eu sou um homem de convicções, sou um homem que quer dormir descansado acima de tudo, não me perdoaria a mim mesmo que não tivesse atuado dessa maneira. Rui, neste puzzle, eu diria quase que neste castelo de cartas que agora está em vias de ruir, qual é o papel da queda do BES no meio disto tudo? É fundamental. Vamos lá ver uma coisa. Eu acho que agora é fácil falar aquilo que eu disse, as pessoas que me conhecem sabem que sempre o disse, e até o disse de alguma maneira explícita em determinados momentos, mais explícita do que aquilo que as pessoas gostariam e menos explícita talvez do que aquilo que eu gostasse. Mas ainda assim eu acho que Luís Filipe Vieira foi sempre um alter ego, para não lhe chamar outra coisa, de alguém. Luís Filipe Vieira foi no que interessa ao futebol, eu não estou a falar da vida privada, a respeito, e manterei sempre até ao fim a presunção da inocência. E, portanto, essa não está aqui em causa. Esse é um direito garantido constitucionalmente, é um direito garantido pela lei portuguesa, é um direito garantido na civilização ocidental, judaico-cristã, da qual fazemos parte, e, portanto, não vamos entrar aqui por outros caminhos que não sejam o da avaliação dos comportamentos, ou avaliação, não estou aqui a discutir em termos de advocacia, nem em termos jurídicos, nem em termos legais. Estou aqui a discutir em termos de comportamentos éticos e comportamentos daquilo que interessa ao Benfica. E aquilo que eu digo em relação à pergunta que me fazem de facto, Luís Filipe Vieira em relação ao Benfica ele próprio reconheceu agora há pouco tempo na comissão de inquérito da Assembleia da República que tinham sido pedido pelos bancos. Este pedido dos bancos é um plural muito singular, eu acho que é o BES que acha que Luís Filipe Vieira vai. Quem depois passou pelos anos todos do Benfica, como eu passei, percebe que aquela decisão de Ricardo Salgado de levar Luís Filipe Vieira para o Benfica era para ser uma decisão para que Luís Filipe Vieira fosse ele próprio a enfrentar Vale Azevedo. Percebem que Luís Filipe Vieira, como diriam os brasileiros, é mau de voto. E inventam um candidato, eu acho que a história um dia se fará,
com todo o respeito pelo Dr. Manuel Vilarinho, pelo Presidente Manuel Vilarinho, e inventam um candidato que, se fosse bom de voto, que fosse capaz de ter uma legitimidade, como sabe, em termos políticos, há as legitimidades, diria Max Weber, tem 3 tipos, a legitimidade carismática, democrática e histórica. E Luís Filipe Vieira não tinha nenhuma delas. Vilarinho tinha a legitimidade histórica que o obrigou a levar a que ele tivesse, depois a legitimidade histórica, tivesse ganho as eleições. Manuel Vilarinho nunca teve nenhuma legitimidade carismática, ao contrário de Luís Filipe Vieira, que depois arranjou carisma para se manter à frente do Benfica, e esse pressuposto teve a ver com isso. Luís Filipe Vieira foi um alter ego de Ricardo Salgado, do BES, no Benfica. E por isso toda a junção da história do Benfica se faz num determinado momento ao lado do BES. Para o bem e para o mal, e nesse aspecto temos tanta coisa a dizer mal do BES, mas o BES em relação ao Benfica ajudou a resolver os problemas que tinham de Vale e Azevedo. Eu já o disse, sabemos todos, quem conhece a história do Benfica, que os problemas de Vale e Azevedo não começam com Vale e Azevedo, nem começam antes com Manuel Damasio, nem começam antes com Jorge de Brito, nem começam com João Santos, nem com Fernando Martins. É todo um acumular de erros, de balcanização, de poder cada vez mais fraco, que leva ao fenómeno Vale e Azevedo. Terminada esta solução, eu acho que Luís Filipe Vieira compreendeu que era um homem do BES e pelo BES e por causa do BES que estava naquelas funções. Mas em determinada, pelas suas características pessoais, percebe que em determinado momento, quando o BES lhe falta, tem que arranjar outra pessoa de quem ele seja alter ego, para ser simpático. Quem é? Jorge Mendes. E o Benfica passou de uma extensão do BES para uma extensão de Jorge Mendes, e é quando eu discordo completamente, porque eu cheguei, era essa a realidade, o Benfica estava num processo de consolidação financeira, e foi isso que eu expliquei, foi isso que me explicaram, foi esse o projeto para que me aliciaram, que era a consolidação financeira. Vamos acabar a consolidação financeira, vamos à consolidação desportiva, nomeadamente continuando e ganhando em Portugal. Foi isso que 2009, 2010, o Benfica é campeão. Eu julguei que começava aí uma consolidação desportiva. O Benfica depois perde 3 campeonatos, quanto a mim, por razões que também têm explicação e têm a ver com algumas vendas inexplicáveis e que dilapidaram o património do Benfica. E a partir de certo momento, em quando o BES desaparece da cena portuguesa, o Benfica passa-se de armas e bagagens, o Benfica, leia-se Luís Filipe Vieira, passam-se de armas e bagagens do BES para Jorge Mendes. E é aí que acaba o projeto esportivo do Benfica e começa um projeto meramente de plataforma negocial, plataforma de um carrossel. Quem ler os livros de um autor italiano sobre o que é que isso significa, e esse autor, qualquer coisa, Pipo, acaba precisamente em 2013, 2014, acaba quando essa transferência do BES para Jorge Mendes se faz, e as pessoas muitas vezes dizem, mas tu não percebes que é mau para ti, que tendo querido desempenhar funções do Benfica, ter afrontado Jorge Mendes. Antes, pelo contrário. Eu acho que o futuro do Benfica, e veremos nos próximos dias e nos próximos meses, o futuro do Benfica não se pode fazer com Jorge Mendes. É evidente que a solução que se vão anunciando, quaisquer das soluções, quer uma solução eleitoral, quer uma solução de continuidade, isso tem a ver com soluções de continuidade do Benfica nessa mesma órbita, nessa mesma geografia empresarial. Não é o meu futuro. Eu acho que vale a pena explicar isto aos benfiquistas. Eu passei 4 anos a ser bombardeado e vilipendiado em função dessa explicação. A partir do momento em que essa explicação passou a ser a explicação oficial, ou seja, hoje não há nada daquilo que eu tenha dito nos últimos 4 anos que não esteja a acontecer. E aquilo eu não quero fazer previsões tão mais escuras do que aquelas que existem no horizonte. Mas eu diria que ainda estamos no princípio de um processo que se vai descobrir muita coisa. As pessoas têm que perceber a personalidade de cada uma das pessoas envolvidas. E têm que ver que o Benfica, há um bocado quando eu estava para entrar em antena, estava-vos a ouvir falar sobre aquele comunicado do Benfica, ouvia algumas das pessoas a criticarem o comunicado pela sua frieza. Ouvi o José Manuel Delgado dizer que o comunicado era perfeito porque dizia aquilo que dizia. José Manuel Delgado, o comunicado para quem está na situação em que Luís Filipe Vieira está, que ele alimentou as pessoas que lá estão, pagando-lhes ordenados o dobro daquilo que paga o mercado, aguentando
aquilo que vamos descobrir nos próximos dias é de uma ingratidão e de uma injustiça muito grande. Eu estou à vontade, eu rompi, eu saí, eu virei as costas e vim embora. De vez em quando dizem, mas cuspiste no próprio prato onde comeste a tua... Mas eu comi o quê? Estão a perguntar, era isso que eu pergunto às pessoas, ou uma outra mensagem que me mandam, mas eu comi o quê? É por uma razão muito simples, isso acaba naquilo que eu gostava de começar, é que eu acho que na situação em que estava, eu não me vejo naquela situação, porque nunca na vida me veria, sabem os meus amigos, sabem aquilo que pensam, sabem as pessoas que me acompanharam ao longo dos anos, eu nunca me veria numa situação em que fosse acusado de ter prejudicado o Benfica, voluntariamente para ganhar dinheiro, quer na transferência dos jogadores, quer na utilização da SAD, com ações da SAD, quer num negócio da SAD, de uma OPA proposta à CMVM, poderemos falar dela, também era uma coisa tão evidente, e só eu é que dizia que ela era uma coisa perfeitamente absurda. Mas ainda assim, eu não comi nenhum prato, eu servi o Benfica, naquilo que acreditei, quando deixei de acreditar, vim-me embora, porque bem ou mal sou um homem de convicções. E é isso aquilo que eu terminaria. O meu pai, que me fez sócio quando nasci, não me perdoaria que eu naquele momento não me tivesse vindo embora, quando deixei de acreditar que aquela era a solução para o Benfica. Infelizmente, menos de 5 anos depois, menos de um ano depois de eu ter dito na última entrevista que dei na campanha, que daqui a um ano estaríamos em eleições, o Benfica está confrontado com uma situação destas. E a partir de agora, qual é o futuro do Benfica? O que é que, em sua opinião, deve acontecer e deve ser feito? Quais devem ser os próximos passos? José Manuel Delgado, eu acho que há aqui um pressuposto, para mim, essencial, era das duas uma, o qual vai ser o comportamento de Luís Filipe Vieira. Luís Filipe Vieira estará disposto a sofrer sozinho ou estará disposto a levar pessoas com ele? Luís Filipe Vieira estará disposto a demitir-se e a deixar o Benfica continuar, ou estará disposto a chamar a cada uma daquelas pessoas, a dizer àquelas pessoas que estiveram com ele e que têm que estar até ao fim, porque senão possivelmente vai falar. E eu acho, aquilo que eu estava há bocado a dizer, eu naquela perspectiva eu sairia do Benfica imediatamente. Nunca me serviria do Benfica para me defender de nada e muito menos me serviria do Benfica para me ocultar ou para diminuir a minha responsabilidade. E era o embaixador Fernandes Faf que dizia que é da percepção que uma pessoa tem, do conhecimento que uma pessoa tem de uma determinada personalidade, consegue antever as respostas que vai dar a cada uma das situações concretas. Eu acho que Luís Filipe Vieira, daquilo que eu conheço, não vai ceder. Só muito pressionado, e muito pressionado pelo Poder Judicial, se lhe for posto, como é de vez em quando posto a situação ao autarcas, diz ou tem detenção, fica em prisão preventiva, ou abdica do cargo e só assim é que o deixamos sair, ficando com termo de identidade e residência, com uma calção, etc, etc. Só nessa perspectiva é que Luís Filipe Vieira pensará abdicar da presidência do Benfica. Porque mesmo assim, e acreditem naquilo que conheço bem a pessoa, se por acaso Luís Filipe Vieira for impedido de falar com A, B ou C, e se mesmo assim entender que pode falar através de uma ou duas pessoas e manter a sua via aberta, Luís Filipe Vieira manter-se-á no cargo. Rui, do ponto de vista social, os sócios depois admitirão essa situação? E por hipótese, Luís Filipe Vieira decide não se demitir, não é obrigado, nos termos das medidas de coação que possa vir a ter, a demitir-se e decide ficar. O que é que acontece socialmente, sabendo nós que a situação é absolutamente explosiva? José Manuel Delgado, acontece uma coisa muito simples. Normalmente diz-se, há um politólogo espanhol, Daniel Inarariti, que diz que as maiorias, para além de quererem ser maiorias, ainda querem ter razão. As maiorias neste caso nós vejam, o Luís Vale Azevedo saiu como saiu, anos depois ainda havia pessoas que o defendiam, depois foram a esquecer e até depois transferiram-se armas e bagagens para a Benfica TV e várias coisas e inventavam mentiras sobre mim em relação a determinadas circunstâncias, mas isso é outra coisa. Mas as pessoas continuaram a defender e defendeu o indefensável e, portanto, vai haver ainda muita gente a acreditar que Luís Filipe Vieira foi injustiçado e esta presunção de inocência vão levá-la até à eternidade. E digo-lhe uma coisa, e nessa perspectiva, nas pessoas que acreditaram em Luís Filipe Vieira e que tiveram com ele até ao fim, pelo menos até o dia de ontem, eu diria que isso é louvável. O que eu acho que é pior são os ratos que agora vão abandonar o barco. E vão abandoná-lo de maneira, se calhar sou eu que leio mal e se calhar aquela
aquela versão de comunicado era uma tentativa de salvarem eles próprios, não sei, mas eu ainda hoje disse de manhã, mas Luís Filipe Vieira tinha esse carisma, tinha essa capacidade de influenciar, tinha essa capacidade de decisão. O carisma, como sabem, não se explica, é uma questão sociológica, e Luís Filipe Vieira não tinha uma legitimidade histórica, nunca foi um histórico do Benfica, mas tinha uma legitimidade democrática e uma legitimidade carismática. Mas ainda assim, Luís Filipe Vieira, sendo ele a mandar tudo, não era ele que assinava, o Benfica vinculava-se com 2 assinaturas, e as 2 assinaturas tinham várias pessoas envolvidas. O Benfica, SAD, vinculava-se com 2 assinaturas. Então, e não há nenhum daqueles administradores que de alguma maneira estavam no Benfica, não sabiam o que era o Benfica até serem convidados para lá, e um dia destes deixaram de saber o que é o Benfica depois de saírem de lá. Então nenhum daqueles senhores questionou estes negócios. Nenhum destes senhores teve dúvidas quando lhes pediam para assinar contratos de jogadores que viam no dia anterior por 10 e que vinham para o Benfica por 20. Não se questionavam de jogadores que vinham para a equipa B, pagos a peso de jogadores que entravam noutras equipas na equipa A e que nunca jogavam nem na equipa B. As pessoas não achavam que um jogador que vinha por 20 milhões, que depois reduzia para 18 milhões, e depois no mesmo dia aparecia um jogador, ou passado 2 dias aparecia um jogador para a equipa B por 4 ou 5 milhões. As pessoas não viam isso, as pessoas não viam jogadores que valiam num dia 20 milhões, 10 milhões e no dia seguinte vinha para o Benfica por 20 milhões, e embora o Benfica passado um ano não recebia um tostão e continuavam-se a achar que o Benfica ia receber dinheiro. O Benfica não percebia que havia jogadores que valiam 4 milhões 100% e o Benfica comprava 50% dos direitos desportivos desses jogadores, dos direitos económicos, pelos mesmos 4 milhões. Mas nós podemos encontrar tudo, nós podemos duvidar de tudo. Agora, há assinaturas ali, e o que é que eu acho? É que Luís Filipe Vieira é verdade de tudo, e houve algum voto, vocês podem me dizer assim, não, mas agora o livro de atas da SAD está cheio de votos de vencido, está cheio de declarações de voto, está cheio de votos contra. Se calhar sou eu que estou mal informado, mas é melhor se calhar fazerem esses livros durante esta noite ou durante a próxima noite, porque o Luís Filipe Vieira vai de facto dizer, presumo eu, vai dizer tudo aquilo que eu fiz é tudo aquilo que a SAD decidiu, não fui eu que decidi, portanto há aqui uma responsabilidade coletiva ou uma responsabilidade pelo menos bipessoal a 2 pessoas em cada decisão, porque são as pessoas que assinaram. E depois iremos ver, porque os tais 100 milhões que o Luís Filipe Vieira ganhou para ganhar ele as eleições e para aquilo que os senhores de vez em quando dizem que era para salvar ele próprio de uma situação difícil que tinha em termos pessoais, mas foram validados pela SAD. Eu, na altura, achei esquisito que se comprassem 25 milhões e mais 100 milhões e mais. Esses 100 milhões vão começar a ser pagos agora a 4 anos. O Benfica tem direitos televisivos europeus, sem direitos televisivos europeus o ano passado praticamente. Os direitos portugueses da Liga Portuguesa estavam antecipados em mais de 50%. O Benfica não tem receitas de bilheteira, de bilhete, que o Benfica tem uma receita de merchandising, de direitos de imagem, de marcas, etc., de camisola. Eu não sei se reduzida a 35%, se reduzida a 50%, mas vamos admitir 50%. Num orçamento ordinário de 200 milhões de euros, estamos a falar de uma receita de 50 a 60 milhões e dizem que o Benfica tem dinheiro para pagar o resto de tudo. O problema é esse, o problema é este descalabro em que o Benfica... E agora vamos ver, sem Luís Filipe Vieira, sem essa capacidade, apesar de tudo, de dourar a pílula para os sócios, vamos ver o que é que estes senhores vão dizer. Vão dizer que não sabiam nada. E essa é a minha dúvida, é o que é que estes senhores vão dizer. Eu acho que o Rui Costa esteve lá estes anos todos, foi parte... E como eu disse nas minhas eleições, eu não queria ninguém da SAD. Admitia ter uma conversa com o Rui Costa em função de o pôr a desempenhar outras soluções. Os sócios não quiseram que eu ganhasse as eleições. E não quiseram num determinado sistema de voto. Eu aceitei esse sistema de voto, sabendo o que ia, sabendo como é que ia e sabendo o que é que ia acontecer. E, portanto, eu não posso contestar esse sistema de voto. Acho uma hipocrisia total ter recebido a carta, já agora não sei, recebi a semana passada. Na última questão... Havendo eleições antecipadas, imagine-se que em outubro é candidato? O José Manuel Delgado
eu não tenho que decidir agora. Eu decidirei em função de uma data de circunstâncias. Acho que até lá, continuo a dizer, acho que Rui Costa já não faz parte, já não é solução para o Benfica. Já faz parte do problema, primeiro ponto, e a própria entrada nesta última lista fragilizou completamente. Eu não estou a pôr aqui em causa, já o disse, Rui Costa é tão benfiquista quanto eu. Há pessoas lá que não são benfiquistas, há pessoas lá que, sendo do Benfica, gostavam do Benfica, como eu gosto de uns sofás novos aqui em casa. Gostavam do Benfica, era uma coisa engraçada para mostrar nos salões sociais. E, portanto, depois descobriram o Benfica e passaram a ter um discurso, nem sabem o que é a lei da fora de jogo, nem percebem porque é que como se dizia antigamente, porque é que a bola, como se dizia antigamente quando eu era miúdo no Porto, porque é que a bola pincha, mas acham-se agora todos cheios de legitimidade. Mas isso é outra história. Agora, em relação a isso, eu só fui candidato ao Benfica porque tinha um projeto alternativo, porque este bem não era o Benfica que eu queria. Eu não sou candidato ao Benfica nem porque não necessito, porque não preciso do Benfica, a não ser para uma coisa. Eu preciso do Benfica para ser feliz. Eu preciso do Benfica, das vitórias do Benfica para educar bem os meus filhos. Eu preciso do Benfica para viver todas as semanas descansado, todas as semanas com as vitórias do Benfica. Essa é a única coisa que eu preciso do Benfica. E por isso lá estive 7 anos e meio, e no dia em que quis bater com a porta da SAD, bati. No dia em que quis bater com a porta da vice-presidência do clube, bati. Porque a minha única limitação em função do Benfica é a minha consciência e o meu amor pelo Benfica, de onde sou sócio, do clube de que sou sócio desde que nasci. Rui, muito obrigado. Já agora, tendo nascido no Porto, que é uma coisa que não me perdoavam lá dentro, era ter nascido no Porto, e como é que uma pessoa do Porto, eles todos em Lisboa, e só foram sócios muito mais velhos, todos já quando tinham muita idade, e eu tendo sido sócio do Porto, sendo nascido no Porto e vivendo no Porto, meu pai me fez sócio do Benfica porque já era sócio do Benfica. Rui, muito obrigado, foi um prazer. Vamos ter a oportunidade de continuar a conversar seguramente. André, o que é que te pareceu esta posição? Aliás, bastante serena e... Sim, sim, sem dúvida. E até quase que descritiva. Eu tocou aqui num ponto que eu confesso, já tinha dito. Gomes da Silva falou na complicidade, na responsabilidade coletiva. É o que me parece também. Agora é fácil criticar o Luís Filipe Vieira e depositar nele todos os males do benfiquismo nos últimos anos. Mas, como disse Rui Gomes da Silva, e com razão, calma. Houve quem o acompanhasse e que fosse cúmplice e que daquilo que foi feito, seja bem, seja mal, seja... Ele teve cúmplices, teve parceiros, teve companhões de ruta e não deixa de ser estranho. Eu também, sinceramente, achei estranho. Ok, é um comunicado institucional, mas o Rui Gomes da Silva falou numa ingratidão desmesurada. Confesso que cá por dentro foi o que eu senti também. Na defesa daquele comunicado, aquele comunicado não tem uma palavra a mais nem uma palavra a menos. Mas tem uma ideia mestre, tem uma ideia que é a ideia condutor, que é o fio condutor, que é a defesa intransigente dos interesses do Benfica, sem dúvida. Mas além de pessoas, de personalidades, de cargos, a defesa do interesse do Benfica. E o interesse do Benfica, de uma forma muito prática, pode vir a colidir com o interesse de Luís Filipe Vieira. Mas não deixa de ter piada, pensar que, se calhar, uma das pessoas que assinou esse comunicado, Varanda Fernandes, um dos vice-presidentes, disse no dia 13 de maio, guarda de honra, antes do Benfica Sporting, lembras-te disso, vai fazer guarda de honra, e ele disse, altaneiro, guarda de honra no Benfica deve ser feita ao Presidente, por todo o excelente trabalho que ele tem feito. Se calhar foi dos que assinou esse comunicado. No comments. O comunicado é da direção, portanto, vincula toda a direção. Exato. Enfim, aguardemos, mas é como te disse, a natureza humana tem coisas encantadoras e tem coisas execráveis, e esta será uma delas. Rui Gomes da Silva falou nos ratos abandonar o navio, não sei se será, mas estou de acordo com ele em relação ao Rui Costa. O Rui Costa, se quisesse ser presidente do Benfica, até pode ser, mas tem que ganhar esse direito em eleições, julgo eu. Agora, há uma coisa que me parece evidente: o Rui Costa é um dos rostos do vieirismo. Mas parece que
pode estar na cabeça de quem está agora na direção do Benfica, das pessoas que estão na direção do Benfica, pensarem que podem prolongar esta situação, mesmo com o Luís Filipe Vieira afastado e a direção dizendo que, ok, nós temos legitimidade democrática, fomos eleitos e temos condições para levar o mandato até ao fim mais 3 anos. Foram eleitos, o Luís Filipe Vieira foi eleito, eles estão lá porque foram convidados pelo Luís Filipe Vieira. Não me parece, e julgo... Seria imprudente. Eu acho que esta falta, e digo-te uma coisa, e que tem a ver um pouco com o que o Rui Gomes da Silva acabou de dizer, esta ausência que para mim é um pouco chocante, de autocrítica do próprio benfiquismo. Ok, houve movimentos muito recentemente. Estes indícios não vêm dos últimos 6 meses, vêm de há muito mais tempo. Eu sempre fiz confusão, mesmo aceitando, bolas, e tenho amigos que são civilizadíssimos e que no futebol, infelizmente, é uma coisa, quer lá saber, desde que ganha o campeonato, quer lá saber, nem quer saber como se chama o presidente, o que ele fez ou deixou de fazer. Bom, essa é uma questão que é extensiva, se calhar, a todos os clubes, não só ao Benfica. Mas o que me parece é que é tempo também de os benfiquistas, caramba, se chegarem à frente, não é? E dizerem o que é que acham desta situação. Porque até agora realmente não se tem ouvido. Os benfiquistas chegaram-se à frente há um ano, há menos de um ano. Pois é isso. Chegaram-se à frente, as eleições mais participadas de sempre. Sem dúvida, mas podiam ter feito outra coisa, não é? E elegeram, sem dúvida nenhuma, tens razão, e até com uma votação considerável. 65%. E atenção, e quando já havia uma série de processos, o Luís Filipe Vieira já tinha sido constituído, arguído, em processos bastante embaraçosos para o Benfica, e os sócios elegeram-no, sem dúvida. Mas, não sei, confesso, são mistérios. Eu sempre estive do Benfica, o Benfica que eu conheci vários presidentes do Benfica, grandes dirigentes do Benfica, não é isto, não é este Benfica, não é esta cultura, uma cultura importada, é uma cultura que eu equiparo à cultura do Porto, do Apitourados, é a mesma coisa, a cultura da traficância, do golpe, da moscambilha, do truque, da mentira, da dissimulação. Lamento, é o que eu penso. O que é que pareceu a frontalidade do Rui Gomes da Silva? A mim, não estava à espera que ele fosse tão explícito, dizendo que Luís Filipe Vieira seria um alter ego de Ricardo Salgado no Benfica. Pois. Um alter ego primeiro de Ricardo Salgado e depois... A seguir, quando caiu... É assim, o Rui Gomes da Silva, eu acho que o Rui Gomes da Silva às vezes perde-se por ser truculento, a imagem dele por ser truculento, mas confesso que sempre, e ele era truculento aqui, né? Ele tinha, lembras das páginas da bola, ele era muito truculento às vezes, e feria os adeptos dos clubes rivais, mas há uma coisa que eu sempre o gabei. Foi o único dirigente que eu me lembro de constantemente, regularmente e consistentemente, foi o único dirigente do Benfica, presidentes, vice-presidentes, o que quiseres, que falou de uma coisa que me custa a perceber que ele tenha sido só o último, da condição do Benfica, o projeto europeu do Benfica, a importância do Benfica ser grande na Europa e a importância do Benfica ter um bom desempenho europeu. Foi o único. Nesse aspecto, realmente, ter-lhe o chapéu. Foi o único. E será um tema a retomar agora nas próximas eleições? Então, isto não pode durar para sempre. Eu lembro que foi assim que João Santos ganhou as eleições a Fernando Martins. Mas ele não tinha um projeto, aquilo aconteceu, quer dizer, não era um projeto, mas o lema dessa candidatura por um Benfica europeu, por um Benfica europeu. E depois a seguir vieram alguns jogadores de grande nível. Para esse Benfica europeu. O Tony fez o primeiro milagre em 88 e depois veio o Ericsson já com um equipão. O Ricardo, o Valdo, uma série de... E é esse julgo eu que na altura com a ajuda, diria que do empresário, de Manuel Barbosa, que conseguia fazer a ponte com mais facilidade entre a seleção do Brasil e o Benfica, mas foi sempre um tema que calou fundo Sempre. E nesse aspecto reconheças o Rui Gomes da Silva, eu lembro de não só falar, mas como a escrever, e até aqui na bola. Sempre teve muito presente a importância do Benfica voltar a ter um projeto europeu e ser um grande Europa, não só de nome, obviamente, mas grande onde interessa ser grande, que é no desempenho, na performance, nos resultados. Nisso, honra-lhe seja feita, e foi o único. E sempre foi uma coisa, e é um dos temas recorrentes que eu tenho aqui, que me faz uma confusão enorme, que eu ainda tenho a felicidade de ter assistido a grandes Benficas europeus. Não da década de 60, obviamente, mas ainda vi grandes Benficas nas finais outro Benfica, o Benfica que aterrorizava e metia medo na velha luz, e sempre fez muita confusão como é que um clube com um passado tão brutal em termos europeus se conformou a isto. E há outra coisa que o Rui Gomes da Silva disse claramente, o Benfica a partir de 16
tornou-se basicamente numa plataforma, numa placa giratória de negócios. Disse isto, foi curto e seco, curto e grosso. Veremos. Tu crees que os ataques que têm sido feitos a Rui Costa, nomeadamente um pedido de esclarecimento ao Conselho Fiscal, a que Rui Costa respondeu, tem já a ver com alguma estratégia, com alguma proatividade da oposição que quer desde já minar a imagem do Rui Costa? Eles sabem que o Rui Costa é um candidato forte. Porquê? Porque, apesar de tudo, acho que o Rui Costa tem peso na massa CTV benfiquista e ele vai tentar também, não sei até que ponto, não é? Vai ser difícil. As pessoas não são parvas. Os adeptos hoje não são os adeptos do tempo do apito dourado. A justiça de hoje não é a justiça do tempo do apito dourado. A justiça de hoje é a justiça que não tem contemplações com o Ricardo Salgado, com o João Berardo, com o presidente do Benfica e por aí fora. José Sócrates? Quem? José Sócrates? E por aí fora. É uma justiça diferente. É uma justiça, felizmente, diferente. É evidente que o Rui Costa tem que se preparar para isso, não é? Tem que se preparar para isso. Nós vamos ter agora uma conversa telefónica com o homem que foi o responsável por esse Benfica europeu de João Santos, que estava à frente do futebol do Benfica, José Gaspar Ramos. Boa noite, Gaspar Ramos. Boa noite, viva! Boa noite. É um gosto ouvi-lo. Muito obrigado, igualmente. Diga-me uma coisa, esta situação do Benfica, até que ponto é que o preocupa? Preocupa-me muito. Aliás, eu já andava muito preocupado, não é? E várias vezes alertei que o caminho que se estava a seguir, sobretudo na gestão do futebol, não era bom e isto ia produzir maus resultados, com certeza. Infelizmente, em relação a esta situação que agora se disputou, naturalmente que tudo isto se vem agravar. E para nós que vivemos sempre o Benfica com paixão, não é? Naturalmente que sofremos muito, pá, e isto é preocupante porque a situação no presente não nos é favorável. Nós temos que tomar em consideração o aspecto desportivo e temos proximamente a eliminatória da Champions que temos que ganhar. E temos também os aspectos financeiros. O clube está numa situação muito delicada porque inclusivamente está a decorrer um empréstimo obrigacionista que é necessário que seja subscrito na sua totalidade, na medida em que é para, digamos que uma parte para pagar o empréstimo anterior e outra para as despesas correntes. E se isso não se consegue, é complicado. E muito mais complicado poderá ser se não entrarmos na Champions, não ganharmos as eliminatórias próximas. Portanto, o problema tem que ser encarado com muita preocupação para nós benfiquistas que estamos lá de fora, mas eu acho que os restantes elementos da direção têm que, neste momento, fazer um apelo às suas capacidades e ao seu benfiquismo, porque tem que tomar decisões. Não é só dizer que vamos ter eleições e que as eleições resolvem tudo. É um facto que isso é uma necessidade, mas há outras coisas que neste momento têm que ser encaradas de frente e que tem que ser esta direção, os elementos que restam desta direção, fazer esse trabalho que é importante, muito importante. Parece-lhe razoável que esta direção, como disse, o que resta desta direção, partindo do princípio que Luís Filipe Vieira poderá não ter condições para continuar e não as terá, muito provavelmente, esta direção deve encerrar o capítulo do empréstimo obrigacionista, ser responsável pelo lançamento da nova época e depois, eventualmente, para outubro, convocar eleições antecipadas? Esse é o meu ponto de vista. Eu entendo que esse deve ser exatamente a orientação. É fazer a gestão daquilo que é importante fazer nesta altura e ir preparando as coisas no sentido de que lá para outubro possa haver eleições. Porque tem que ser os sócios a ter a última palavra neste processo, que é muito complicado. E o futuro não pode continuar a ser complicado. Temos que arranjar solução
para um caminho aberto no sentido da credibilidade, da dignidade que nós todos vivemos e que hoje, perante estas situações, nos deixa realmente muito preocupados. O Benfica precisa de alterar a política desportiva e se, do ponto de vista patrimonial e das infraestruturas, a gestão de Luís Filipe Vieira foi uma gestão que conseguiu resultados, do ponto de vista da política desportiva nem tanto, e nos últimos anos foi até bastante errático. É esse o grande ponto que o Benfica tem que alterar? É isso, e isso era uma tecla na qual eu vinha batendo, nomeadamente na gestão desportiva, que do meu ponto de vista estava a ser completamente errada, e disse muitas vezes, até várias vezes ao Luís Filipe Vieira, nas conversas que ia tendo com ele, de que se ele não reestruturava o futebol, se não alterava, digamos que a política de gestão do futebol, os sócios iam esquecer-se do grande trabalho que ele fez, das infraestruturas que fez, do Seixal, do estádio, tudo isso, os sócios iam esquecer-se, porque os sócios querem, sobretudo, é que a equipe, que o Benfica ganhe. Ganhe, em primeiro lugar, no futebol e também nas outras modalidades, como é evidente, porque o Benfica é grande por todo o seu ecletismo. E, portanto, a gestão que estava a ser feita estava num caminho errado. E eu disse-lhe exatamente que eles iam esquecer-se disso e ele ia sair pela porta pequena. Portanto, infelizmente, é o que está a acontecer. Tem que haver exatamente uma alteração profunda na política desportiva do futebol. Eu estou a falar-me agora relativamente ao futebol. Por isso eu, de algum modo, em determinada altura até utilizei um termo que era preciso dar uma vassourada, e disse-lhe a ele, isso, inclusive até há coisas escritas nesse sentido, em que era necessário dar uma vassourada, porque sem isso ele não conseguia resolver o problema. E na verdade, é aquilo que eu continuo a defender. E muitas pessoas dizem que este é incumbente e aquele e não sei o quê, um é presidente. Não, as pessoas não podem avaliar as pessoas pela sua imagem desportiva, tem que avaliar as pessoas pela sua competência, pela sua capacidade de se gerir. E, portanto, não é fácil, realmente, perante situações, porque o próprio Luís Filipe Vieira criou em relação a determinadas pessoas, que não valorizava em termos daquilo que era a sua capacidade de gestão, valorizava-as mais pela sua imagem junto dele. E, portanto, temos que acabar com isto. O Benfica tem que ser gerido por alguém que tenha paixão pelo clube, que tenha competência e que consiga montar uma estrutura, aliás, várias estruturas dentro do clube, mas dentro do futebol uma estrutura que tenha exatamente cabeça, tronco e membros, com gente disponível, com gente absolutamente isenta e que não esteja dependente do sistema, não é? E encosta-se ao sistema e não avança com propostas e que não toma decisões que são fundamentais para a gestão do futebol. José Gaspar Ramos, muito obrigado, foi um prazer ouvi-lo. Continuaremos seguramente nos próximos dias a conversar consigo e ouvir a sua opinião. Bom fim de semana. Terei muito gosto, igualmente, muito obrigado. André, mais uma pessoa que, pronto, ligada ao futebol, com muita experiência em várias direções, com também algumas críticas, e não são de agora. Não são de agora. São Gaspar Ramos, façamos também não são, essa agora é fácil criticar, mas o Gaspar Ramos já vem dizendo isto em relação à política desportiva. Não, e isso parece-me evidente. É indiscutível, e eu sei que há pessoas que admiram, e têm todo o direito de admirar o Luís Filipe Vieira por isso, e ele fez de facto uma obra brutal. Ainda agora estávamos a ver as imagens aéreas daquela belíssima cidade desportiva do Seixal. Isso é indiscutível, e essa obra ninguém lhe tira na história. Mas como escreve hoje bem o Fernando Urbano na Bola, quer dizer, pobre de um clube que fique eternamente preso, quer dizer, as obras, e que foi notável, não, um passaporte para a impunidade eterna. Mas é curioso que quem acompanhou as eleições de Benfica ao longo dos últimos anos verificou sempre que em cada ato eleitoral, em cada campanha eleitoral, uma das coisas que o Luís Filipe Vieira dizia é que agora vamos melhorar o pilar desportivo. Já temos o financeiro, já temos e isso nunca foi feito com consistência, exceção feita aos anos a que o Gomes da Silva referiu, em que o Benfica teve, de facto, boas equipas de nível europeu. Boas equipas de nível europeu, sim, e por isso é que tem duas finais da Liga Europa. Finais da Liga Europa e sobretudo, o Benfica ganhou os 4 campeonatos. A partir daí,
A partir daí a gestão desportiva é mesmo errática e é quase um descalabro por uma razão muito simples. O Benfica desaproveitou de uma maneira estapafúrdia uma situação que dificilmente voltará a ter uma superioridade colossal em termos financeiros, em termos logísticos, sobre os seus dois principais rivais. Não me esqueço uma coisa que o Rui Gomes da Silva uma vez disse: Luís, ganhaste 4 campeonatos porque os outros estavam falidos. Foi mesmo a expressão dele. Não sei se terá sido sócio, obviamente o Benfica tinha uma bela equipa. Agora, não ter conseguido prolongar aquilo que era o óbvio, transformar esse período dominante numa hegemonia por decisões erráticas e reveladoras de uma falta de visão atroz, é um facto. E eu acho que ele falhou nesse aspecto. Temos já connosco o José Ribeiro Castro, antigo dirigente do Sport Lisboa e Benfica. Doutor Ribeiro Castro, boa noite. Boa noite. Diga-me uma coisa. Estamos a ver e ouvir. Estamos a ver e ouvir. Diga-me uma coisa. Depois dos anos de Val e Azevedo e de tudo o que aconteceu, alguma vez lhe passou pela cabeça ver um presidente do Benfica em funções nestes preparos em que anda Luís Filipe Vieira? Não, nunca imaginei que fosse possível, não é? De facto, nunca imaginei. E para o Benfica isto é um ponto de chegada ou é um ponto de partida? Não, é um percalço, quer dizer, relativamente ao processo que começou, eu não posso dizer nada, não sei nada dele, a não ser que vai saindo cá para fora, e conhecemos outros casos, sabemos o enredo habitual e quanto é possível prever o tempo que demorará. Portanto, é um caso muito sério, mas eu não vou tirar conclusões quanto à conclusão do processo, que apenas no final, se for a julgamento, se saberá. Estamos no princípio. Agora é de facto um grande abalo no Benfica e nas condições de gestão, de direção, de planeamento. É um grande abalo. É também um potencial abalo interno, porque as notícias são de que o Benfica e a SAD terão sido vítimas, não é? Portanto, isso pode desencadear também factos internos. Portanto, é uma coisa de enorme complexidade. E creio, por isso é que eu tenho vindo a defender. Eu, aliás, aqui na Quinta da Bola, a semana passada, eu comentei aqui que nesta época desportiva do Benfica que passou, que não correu bem, mas que a coisa pior que tinha acontecido para mim tinha sido aquela audição na Comissão de Inquérito Parlamentar do Novo Banco, e que isso tinha gerado um conjunto de preocupações e de movimentos que não saberíamos onde é que iriam parar. Estava longe de supor que isto ia acontecer. Mas havia um conjunto de preocupações. Por isso é que eu digo que e a minha preocupação nestes dias está sobretudo com o Sport Lisboa e Benfica. Porque no processo estão pessoas inteligentes de ambos os lados e com capacidade para lidar com o problema, quer o Ministério Público e a Autoridade Tributária e o Juiz de Instrução, quer os advogados dos arguidos. Portanto, agora, o Benfica é que me preocupa. E, portanto, Luís Filipe Vieira é o presidente desta direção, é a figura de topo e o vértice destes órgãos sociais. Estes órgãos sociais já tinham tido uma demonstração de alguma tensão e fragilidade com a admissão do Dr. Rui Pereira, de presidente da Assembleia Geral, que repete algo que tinha passado com o Dr. Luís Nazaré, presidente da Assembleia Geral, no mandato anterior, no final do mandato anterior. Portanto, há aqui indícios de problemas, de fragilidades, e face ao golpe que este processo representa, eu creio que é inevitável irmos para eleições. E o melhor é irmos para eleições como resultado de uma decisão madura, bem pensada, olhando aos interesses superiores do Benfica, dos atuais órgãos sociais, que coletivamente
convocam ou pedem à Assembleia Geral que convoque um ato eleitoral geral para uma data que abrevie esta crise, esta incerteza e, por outro lado, permita que quem se queira candidatar tenha tempo para apresentar equipas sérias, porque hoje gerir o Benfica não é uma brincadeira, não é um curioso qualquer que pode fazê-lo. O Benfica hoje é uma realidade que não tem nada a ver com, graças nomeadamente ao trabalho das gestões dirigidas por Filipe Vieira, é uma grande realidade. O Benfica TV, o Benfica Estádio, o merchandising, enfim, o centro de estágio, enfim, eu sei que há o crescimento de casas do Benfica e da sua capacidade, etc. Portanto, hoje o Benfica é uma grande realidade e, portanto, a equipa dirigente do Benfica tem que ter uma série de competências e valências e de experiência muito exigente. Portanto, o ato eleitoral também convém que se dê o tempo suficiente para que as pessoas se organizem e preparem seriamente. Não para fazer um ajuste de contas, não para fazer uma corridinha, mas para pensarem no Benfica e servirem o Benfica. É isso que eu desejo. Outubro parece-lhe uma data razoável? Historicamente, as eleições do Benfica são em outubro. Eu creio que setembro. Setembro já será suficiente para essa preparação e para o aparecimento? São 2 meses, estamos a falar de 2 meses, se for já, não é? Quer dizer, eu creio que 2 meses é um tempo talvez suficiente. Mas, enfim, os membros dos órgãos sociais do Benfica são talvez de todos nós aqueles que têm mais experiência de qual é o tempo de lançamento de um ato eleitoral e que podem facilmente contactar com outras figuras do Benfica que estão no ativo e que se podem perfilar como candidatos para saber quanto tempo é que necessitavam. E isto é preciso fazer com grande transparência e independência. Portanto, eu admito que dos atuais órgãos sociais haja pessoas que queiram apresentar uma lista para continuar o projeto em que estavam empenhados, isso é perfeitamente normal, mas o que eu creio é que isso não pode ser feito, e creio honestamente, sinceramente, se os benfiquistas aceitassem que uma solução de transição na atual direção ficasse sem mais nada, eu também não era eu que me opor, não estou aqui para criar problemas, mas eu acho que não aceitam e acho que há boas razões para que isso não seja aceito e, nomeadamente, é preciso também defender o Benfica dos ventos de fora, porque o Benfica está num universo competitivo e, portanto, é muito importante que a equipa dirigente esteja completamente blindada. E a blindagem mais importante nesta altura é o apoio dos sócios. O apoio indiscutível dos sócios. O apoio renovado dos sócios que blinda a direção do Benfica, a série de problemas que vai ter que enfrentar e a condução, que é o mais importante, do próximo quadriênio, a começar pela próxima época desportiva. O Dr. Ribeiro Castro tem uma vasta experiência política. Por hipótese, se Luís Filipe Vieira sair depois do interrogatório apenas como medida de coação com o termo de identidade e residência, terá alguma condição para continuar presidente do Benfica, ou tudo o que aconteceu desde já é suficiente para, do ponto de vista político, o inabilitar de continuar em funções? Bom, o que eu creio que limita a capacidade de ação, não só do presidente do Benfica, mas da direção, é o curso deste processo e a sua densidade. Bom, este processo não é como aos e-mails e como não sei o quê, e vimos a perturbação que isso causou. Bom, este processo envolve atos de gestão, aparentemente. Isso é verdade, eu tenho que me fiar naquilo que vem a público. E pode lançar dúvidas dentro do próprio universo societário e associativo do Benfica, pelo menos são as notícias que estão a correr. Portanto, isso é que temos que esperar. Quer dizer, nesta altura, o que abala o Benfica é o quê? O presidente foi detido para interrogatório, com outras pessoas. Ainda não houve esse interrogatório, está a aguardar, mas tudo isso é indício de um caso muito sério.
como o próprio advogado Dr. Magalhães Silva revelou, são factos teoricamente muito graves. Inclusivamente o comunicado da Procuradoria-Geral da República foi de alguma forma inusitado pela referência específica que faz à necessidade de medidas de coação mais fortes. E portanto é esse contexto que dá nota de um caso de grande gravidade e complexidade. Portanto, mas é evidente, se amanhã tudo se esfumou e no primeiro interrogatório afinal não havia nada e as pessoas saem com TIC, com termo de identidade com TIR, termo de identidade e residência, e pronto, isso foi tudo um gigantesco equívoco, pronto, então tudo bem, enfim, achamos que isto seria uma coisa que não se pode levar a sério. Mas não é isso que é provável, não é isso que é previsível e, portanto, se estiver a rolar sobre um presidente do Benfica um processo de grande densidade, independentemente da medida de coação, ele não tem condições para exercer o seu mandato, pode estar ou não estar formalmente, mas está numa situação de efetivo impedimento. Nós lemos também que há acusações de que houve benefício à custa do Benfica. Isso poderia, como já aliás hoje ouvi alguém levantar com razão, abrir um incidente a disciplinar, porque os sócios, não é, e sobretudo os dirigentes, não podem praticar atos lesivos do próprio clube ou da SAD, não é? Portanto, isso teria que... Portanto, é um caso muito... E há aqui um problema adicional. Um interno, portanto, isso seria uma coisa... Isso é algo muito difícil. O Benfica e a SAD poderiam ter que se constituir como assistentes nesse processo para defender os seus direitos relativamente à lesão que tivessem sido objeto. Portanto, e há outra questão, o Dr. Ribeiro Castro, há aqui outra questão que me parece que o Dr. Rui Gomes da Silva, com quem falámos antes, levantou essa lebre, dizendo que, bom, é preciso ver porque o presidente do Benfica não vincula o clube sozinho. A assinatura do presidente do Benfica não chega. É preciso mais assinaturas, quer no clube, quer na SAD, para vincular. Mas eu não quero entrar por aí, não é? Eu não quero entrar por aí, porque isso é entrar numa lógica um bocadinho de ajuste de contas e eu não quero entrar por aí. Agora, é preciso termos consciência que esse risco existe. Eu também já vi hoje, já não sei, numa outra televisão, alguém que defendia, por um lado, uma situação de normalidade, é preciso as coisas continuarem como estão, mas ao mesmo tempo era apresentado o artigo 46 dos Estatutos que permite aos sócios convocarem uma Assembleia Geral para destituírem a direção. Portanto, quer dizer, tudo isto são cenários que antecipam uma deterioração crescente do universo do Sporting Clube Benfica, que é muito negativa. E por isso é que eu apelo aos órgãos sociais que tomem uma decisão de grande nobreza, de grande desprendimento, de grande serviço ao Sporting Clube Benfica, que é devolver a palavra aos sócios, permitindo que elejam uma nova direção, para que os próprios se podem, aliás, candidatar, outros também, e, portanto, são estes órgãos concretos, não é, contemporâneos da detenção do presidente do Benfica, que estão fortemente diminuídos na sua capacidade, na sua solidez, e isso não tem, no meu entender, cura possível. A cura, numa instituição democrática como é o Sporting do Benfica, faz por novas eleições. Dr. Ribeiro Castro, foi um prazer tê-lo connosco. Muito obrigado. Bom fim de semana. Nós vamos continuar também a falar agora ao longo dos dias. Obrigado. Uma posição bastante serena também. Sim, equilibrada. Equilibrada, mas há aqui uma serenidade quase, e depois há quase que um acordo tácito sobre a necessidade de dar a palavra aos sócios, devolver a palavra aos sócios e clarificar a partir do ato eleitoral. Isso parece-me evidente. Isso parece-me evidente e parece-me mais lógico. Até porque esta é uma situação um pouco artificial, não esquecer, esta direção foi convidada pelo Luís Filipe Vieira e foi eleita como presidente, e o presidente é o Luís Filipe Vieira, portanto, para todos os efeitos, esta é a direção do Luís Filipe Vieira. Ele é que foi eleito presidente, não foi?
Agora, acho que sim, acho que é um momento conturbado e eu acho que a única maneira, e Ribeiro Castro acabou de dizer, inclusive há membros nomeadamente o Rui Costa, se quiser, pode candidatar-se e pode ganhar as eleições. Agora, esta direção carece da legitimidade que só o voto expresso a urna lhe pode dar, para todos os efeitos. Esta é a direção do Luís Filipe Vieira e esta é a direção do vieirismo, gostem ou não. O Rui Gomes da Silva tocou num ponto que para mim é o ponto que me aflige mais, que é exatamente essa falta de exercício de autocrítica até agora. Quer dizer, eu já nem vou para a questão das assinaturas e dos negócios. A questão é, alguém desta direção confrontou o Luís Filipe Vieira com o caminho que o Benfica está a seguir, que se saiba publicamente nas Assembleias Gerais, alguém o confrontou? Meu caro, portanto, agora estes atos de desprendimento e esta frieza, e vamos separar para evitar contaminações, calma, não é bem assim. Temos aqui enquadrado um problema que carece de solução, mas também e acho que isso não haverá grandes não dúvidas. haverá solução também sem que se conheçam exatamente também as medidas e atenção, e o teor da acusação, vamos ver, nós estamos a falar um pouco no ar, nem estamos aqui para fazer julgamentos antecipados, nada disso. Primeiro temos que esperar, o bom senso e a prudência aconselham. Agora, mas há dois elementos, e o Dr. Ribeiro Castro focou, que um foi identificado pelo próprio advogado de Luís Filipe Vieira, dizendo que as acusações podem ser, a confirmarem, são gravíssimas, é matéria grave, e depois também, eu já chamei a atenção para isso, inclusivamente ontem, que foi o comunicado da Procuradoria-Geral da República, que não é normal. Demasiado explícito em determinadas matérias, não é normal um comunicado daquela natureza. A parcimónia desse tipo de comunicados, por razões óbvias, mais depreende que o assunto é grave, porque senão já não fazia qualquer sentido, não é? Não fazia qualquer sentido já chamar a atenção. Olha, ainda não falámos aqui de uma pessoa que fica como quase elo mais fraco, que é Jorge Jesus. É verdade. O Jorge Jesus, eu digo-te uma coisa, o Jorge Jesus foi corajoso quando aceitou vir para o Benfica naquelas circunstâncias. Eu acho que foi um ato de coragem o Presidente Luís Filipe Vieira, bem ou mal, tê-lo convidado, depois do que se tinha passado entre os dois, mas eu também acho que foi um ato, de certa maneira, de coragem de Jorge Jesus aceitar, porque, atenção, há muita gente que tem dito, e com alguma razão, com alguma graça, embora o assunto não tenha graça nenhuma, o Jorge Jesus, caramba, meteu-se em dois vespeiros, não é? Apanhou a fase final do Bruno Carvalho, em que ele, a fase do desvario, e que o Jorge Jesus foi importantíssimo para o Sporting naqueles 3 meses. Serviu de airbag em muitas circunstâncias. E foi notável, e terminou exausto, branco, nos braços de Marcelo Rebelo de Sousa, lembras-te, na final da taça. Meteu dó, fez pena. Mas ele depois sobreviveu bem a isso. E agora apanha isto. Mas atenção, Zé, o Jorge Jesus é inteligente. Ele sabia ao que vinha. O Jorge Jesus sabia, porque não podia deixar de saber, que o Benfica, onde ele vem aterrar em 2020, é um Benfica substancialmente diferente do Benfica onde ele aterrou em 2009. Tal como enfim, a credibilidade, a imagem pública do Presidente é absolutamente diversa. Ele sabia isso, não podia deixar de saber. É nesse aspecto que eu acho que ele, de certa maneira, foi corajoso. Agora, cai-lhe isto em cima, fica ao mais fraco. Claro que fica, é somar 2 mais 2, sabendo-se que ele não é uma figura absolutamente unânime, muito longe disso no universo benfiquista. Vindo ele do ano desportivo que foi um fracasso, foi um fiasco. Sendo ele uma aposta pessoal do Presidente do Benfica, que nós percebemos que agora está extremamente fragilizado, obviamente que a situação do Jorge Jesus não será a mais sólida, a mais forte neste momento. Ele só tem que responder de uma maneira. E qual é? É ganhando. É ganhando. Olha, vamos agora passar a uma abordagem mais jurídica. Connosco temos já o Dr. João Diogo Manteigas, que nos vai fazer companhia. Eu creio que já nos está a ouvir. Sim, perfeitamente. Boa noite, obrigado por estar connosco. O que é que devemos esperar para o dia da amanhã em termos
em termos do Tribunal, da decisão? É plausível que os acusados sejam, os arguidos sejam ouvidos todos amanhã, ou isto ainda pode prolongar-se para segunda-feira, por hipótese? Bom, honestamente, eu há bocado tive a oportunidade de ouvir o advogado Luís Filipe Vieira. Parece-me que tiveram agora acesso hoje, só da parte da tarde, portanto, aos factos analisados que o Ministério Público, o juiz, aliás, disponibiliza para poderem analisar, o que significa que ainda ninguém prestou depoimentos, ninguém prestou declarações. Amanhã poderão ter essa oportunidade, parece-me que ainda vão analisar, ou pedir para analisar a documentação disponibilizada pelo juiz e, portanto, se não prestarem declarações, poderá haver aqui uma maior celeridade na aplicação daquilo que serão as medidas de coação. Caso contrário, poderá prorrogar-se. Parece-me, muito honestamente, que amanhã ainda não haverá aqui fumo branco relativamente às medidas de coação, mas sim durante o fim de semana. Em relação ao comunicado da Procuradoria, qual é que é a sua opinião? Sabe que eu tenho uma tendência para analisar esses comunicados, inevitavelmente de acordo com aquilo que acontece no passado até à presente data, ou seja, parece-me até também, olha, gostaria aqui de pegar nas palavras do meu colega que eu referi há bocado, do advogado Luís Filipe Vieira. Parece-me que o Ministério Público tem aqui uma posição muito assertiva quanto àquela que será a medida de coação a aplicar a Bruno Macedo e a Luís Filipe Vieira, que será a prisão preventiva, já aconteceu no passado com casos de crimes colarinho branco. Este juiz em concreto é um juiz conhecido por o fazer também, por ser bastante direto naquilo que é o seu entendimento quanto à aplicação da prisão preventiva perante situações, factos que são muito semelhantes a este e, portanto, parece-me que irá seguir por aí. Mas, enfim, há que ter aqui em conta algumas especificidades. Eu tive a oportunidade de partilhar convosco a minha opinião quanto à diferença que existe entre os próprios arguidos. O caso de António dos Santos parece-me, pela idade que tem, não faz qualquer sentido aplicar a prisão preventiva. Não sei também quais é que são aqui em concreto os crimes que lhe são imputados, mas pela idade parece-me que é possível cumprir a prisão domiciliária. O caso de Luís Filipe Vieira também, um homem já com alguma idade, à partida será possível também, mas enfim, mantenho que a prisão preventiva poderá ser essa alternativa mais gravosa, e Bruno Macedo, enfim, talvez o mais certo quanto a isso. Ainda assim, não querendo arriscar muito, porque não temos mesmo acesso, obviamente, aos factos analisados que fazem parte aqui da investigação, para já, eventualmente, e tendo em conta aquilo que tem sido a postura deste juiz em concreto, em conjunto com a mesma equipa, quer do representante da AT, quer do Ministério Público, parece-me que faz todo o sentido que vá seguir esse caminho e, portanto, durante este fim de semana parece-me que vamos ter aqui uma solução quanto a isso. Em relação a Rui Costa, houve uma queixa ao Conselho Fiscal do Benfica e houve uma resposta do Rui Costa. Vem aí alguma consequência jurídica, algum desenvolvimento? Eu agradeço que faça essa pergunta. Isso é uma pergunta que é relevante, até porque eu poderei tentar aqui, enfim, ajudar em parte nessa questão que surgiu ao longo do dia de hoje. Ao longo do dia de hoje, portanto, houve uma comunicação por parte do movimento Servir o Benfica, que se prendia, eu pelo menos tenho que analisar desta forma e já vos justifico, com uma, enfim, acusação a Rui Costa, ao filho de Rui Costa e às empresas de Rui Costa, com a possível ligação ao Benfica, em termos de negócios, genericamente falando. Isto que é contrário, obviamente, aos estatutos. Não me vou pronunciar quanto a isso, mas devo pronunciar-me, até por necessidade e por ter sido solicitada essa questão. Eu sou advogado do empresário que é o Sr. Paulo Veríssimo. O Sr. Paulo Veríssimo deu uma autorização para dizer isto. O Sr. Paulo Veríssimo é um intermediário que atua, acima de tudo, no futebol feminino, que é o detentor da marca Capa Sirius. Eu digo marca, porque efetivamente é o que é. Nesse comunicado do Movimento Servir o Benfica vem várias vezes refletido que a Capa Sirius constitui uma entidade coletiva. É completamente falso, não é uma empresa.
é uma mera marca que, enfim, que dá nome a um site, nome esse que tem aqui sobre, enfim, acaba por ser uma denominação registada para, enfim, para uma atuação no intermediário em ato isolado. E, portanto, gostaria de clarificar, porque até tenho esse dever quando me é incumbido pelo meu próprio cliente, de clarificar claramente que a Capa Sirius não é uma entidade, ponto número 1. Ponto número 2, não tem qualquer, enfim, personalidade jurídica. O filho de Rui Costa, neste caso em concreto, trabalhou no passado para o Sr. Paulo Veríssimo, mas nunca a nível de intervenção como intermediário de jogadores. Portanto, surge, é verdade, em determinadas fotografias enfim, associado ao Sr. Paulo Veríssimo em algumas, enfim, comemorações ou celebrações de contratos com jogadoras de futebol no Benfica, como no Sporting, como no Sporting Braga também, mas nunca desempenhou, e nem há sequer qualquer prova quanto a isso, de cargos intermediários. Quanto a Rui Costa, é o filho do Rui Costa também, e às empresas do universo do grupo do Sr. Rui Costa, em relação ao Benfica ou não, ou outros, não tenho qualquer conhecimento, nem me devo pronunciar sobre isso, porque efetivamente não o devo fazer. Quanto ao caso em concreto que tenho conhecimento e efetivamente de causa, devo dizer isto publicamente. Aliás, o Conselho Fiscal do Benfica pronunciou-se, aparentemente, eu vi uma declaração, não sei se confesso se é verdade ou se não é, mas não se pronunciou sobre a Capa Sirius, ainda bem, porque efetivamente não há ponta para onde se pega quanto a isso. João Diogo Manteigas, muito obrigado, foi um prazer tê-lo connosco também. Contamos consigo ao longo das próximas emissões. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Este é mais um aspecto, mas isto terá mais a ver com aquilo que há pouco referimos já do ataque focado de alguns setores da oposição em Rui Costa, no sentido de fragilizar a imagem, já a pensar em eleições antecipadas. Simplesmente, se a oposição, ou alguns setores da oposição, vão por este caminho, este é um caminho de terra queimada. Numa altura em que o Benfica precisa essencialmente de preparar a época e finalizar o empréstimo obrigacionista. Qualquer coisa que crie problemas a estas duas será sempre política de terra queimada. E que não é bom, que é tudo o que o Benfica menos precisa agora. Nesta altura. Nesta altura, julgo que os benfiquistas devem colocar. E quando digo benfiquistas, estou a pensar também especificamente no Presidente do Benfica. Devem colocar os interesses do Benfica à frente de tudo. Depois, em outubro, se for essa a data escolhida, e parece-me que deverá ser, depois o Benfica poderá finalmente... José Ribeiro e Castro estava inclusivamente a pensar que podia ser setembro, mas pronto, isso aqui é uma questão de detalhe, mais 15 dias, menos 15 dias depois. Sim, mas também é verdade que, e lembraste isso há pouco, se calhar, não estando Luís Filipe Vieira... que em princípio seria o vencedor antecipado, se calhar vão surgir outras candidaturas e o Benfica vai dar prova de vitalidade, não é? De vitalidade, e vai aparecer se calhar mais gente e se calhar vão aparecer mais projetos. E obviamente, neste momento tão delicado do Benfica, estou de acordo, não? Há coisas que não se podem tratar em cima do joelho, é preciso alguma preparação. O Benfica hoje é uma grande empresa, não, como é que foi a expressão? Não é qualquer curioso que pode lá chegar e gerir aquilo. Eu acho que isto era um final anunciado de um período que depois a história julgará. Teve uma fase muito boa, teve uma fase realmente péssima. A história julgará, dentro de uns anos veremos de que maneira fica o Luís Filipe Vieira na história do Benfica. Agora o que me parece é que o Benfica há futuro para o Benfica, como é evidente, e espero que o futuro seja diferente daquilo que nos ofereceu nestes últimos anos. E o Benfica é um grande clube e há imensa gente com capacidade para levar a nau a bom porto. Olha, vamos agora passar ao nosso último convidado desta noite, Júlio António, benfiquista, comentador da Bola TV, amigo de Luís Filipe Vieira, também. Júlio, boa noite. Qual é o estado de alma? Estado de alma muito desolado, triste com tudo isto que estamos a viver, porque realmente é uma situação complicada, José. É uma situação que a família benfiquista está a viver, uma situação triste, complicada, mas que, acima de tudo, há duas coisas são importantes. Portanto, o Presidente Luís Filipe Vieira está envolvido com toda esta situação. É uma situação que, portanto,
ele vai ter que se defender dela, não é? Portanto, neste momento ainda não está acusado de nada, está indiciado. Obviamente que todos nós sabemos, e não vale a pena estar aqui a dizer, portanto, vivemos todos num Estado de Direito, num Estado democrático, em que a presunção de inocência, portanto, é o direito de cada um. Agora, isto é no campo pessoal, não é? Portanto, no campo pessoal temos que aguardar o que é que, portanto, ele neste momento não está acusado de nada, está indiciado. Temos que aguardar. Agora, relativamente ao Benfica, pois, sendo ele a figura número 1 do clube, em termos de gestão, em termos de direção, em termos de presidência do clube, é de facto muito complicado e realmente neste momento conturbado. Estamos a atravessar e o Benfica, no início da época, como todos nós sabemos que estamos ligados mais ao futebol, enfim, uns por paixão, outros por uma questão de profissionalismo também. Os inícios da época exigem sempre alguma estabilidade, alguma tranquilidade e com tudo isto que está a passar, essa estabilidade e essa tranquilidade estão enfermas, portanto não estão bem. Portanto, se perguntarem, enfim, acho que neste momento era importante que o Benfica tivesse essa estabilidade, essa tranquilidade para encarar a época que está a porta. Há uma série de coisas para fazer, há contratações para fazer, há vendas para fazer, há cedências de jogadores para fazer. Se quisermos preparar toda uma época, uma época, temos a participação na Champions League, que é importantíssimo que o Benfica consiga ultrapassar os seus adversários na terceira pré-eliminatória no play-off para poder atingir, portanto, a fase de grupos. E depois temos também a correr um empréstimo obrigacionista, portanto, que é importantíssimo também para a estabilidade do próprio clube, a sua estabilidade financeira e tesouraria, e em termos de tesouraria também. E, portanto, enfim, há aqui uma série de coisas que a família benfiquista está de facto. Júlio, Luís Filipe Vieira tem condições para continuar como presidente do Benfica? Eu, na minha opinião pessoal, eu penso que não. Penso que o Luís Filipe Vieira, portanto, ele tem aqui uma grande oportunidade também ainda, se quisermos, até por toda a obra que ele fez, isso é inegável, e todos quantos têm participado neste programa o têm dito. Luís Filipe Vieira foi, de facto, um presidente que deixou uma obra imensa no Benfica, quer dizer, não vale a pena estarmos agora aqui de novo a sermos repetitivos de tudo aquilo que ele fez, de tudo aquilo que o Benfica, que ele conseguiu projetar o Benfica em termos patrimoniais e também até em termos de resultados desportivos e financeiros, até se quisermos. Não nos podemos esquecer que o Benfica é neste momento mesmo numa grande fase difícil que está a atravessar. O Benfica é dos poucos clubes, se calhar, enfim, se calhar o único dos três grandes que trabalha com capitais próprios. Isso também é importantíssimo. Quer dizer, e a sua sustentabilidade financeira, enfim, não está assim tão fragilizada. Enfim, agora precisa, obviamente, de garantir essa continuidade na sua sustentabilidade financeira. Portanto, na minha opinião, acho que Luís Filipe Vieira, portanto, em tudo isto que está envolvido, ele deveria pedir a suspensão de mandato ou pedir a demissão para deixar que esta direção, composta pelos vários vice-presidentes, portanto, pudesse, no fundo, ter a estabilidade e a tranquilidade necessária para poder fazer face a este arranque da época, porque há muita coisa para tratar, e como todos nós sabemos, e não há pouco dizia, há muitas coisas para tratar, e, portanto, esta direção precisa também de estabilidade e tranquilidade, e também o próprio presidente Luís Filipe Vieira precisará ele próprio também, portanto, de preparar a sua defesa, juntamente com os seus advogados, e precisará de montes de tempo para tudo isso, porque, como todos nós sabemos, num processo como este, segundo, enfim, aquilo que vamos ouvindo e vamos lendo, não é um processo difícil, com indiciações de situações graves, portanto, e é importante, e na minha opinião, o Luís Filipe Vieira deveria, portanto, pedir a sua demissão ou a suspensão de mandato
e deixar que esta direção, que foi eleita e está mandatada, tem toda a legitimidade para continuar os destinos e gerir os destinos da instituição Sport Lisboa e Benfica, e portanto, e se o entenderem, em tempo útil, se assim o entenderem, portanto, promover eleições antecipadas, ou até quererem continuar, porque isso é um direito do Estatuto, poderem continuar o mandato até ao fim do presente mandato, dos 3-4 anos que ainda têm para gerir o clube. E, portanto, isso portanto, agora o que é importante também é que os órgãos sociais estejam todos muito unidos, estejam todos, muito coesos em prol dos interesses da instituição Benfica, defendendo os interesses da instituição Benfica, porque ninguém está acima da lei e também é verdade que os homens passam, a obra fica e a instituição Benfica continuará sempre na sua história e nos tempos vindouros que hão de vir para ter continuidade, muito sucesso e muito êxito. Boa noite, Júlio António. Tu és um grande amigo muito próximo, grande amigo do Jorge Jesus. Tens falado com ele, como é que o Jorge Jesus se encontra neste momento? Bom, Jorge Jesus está apreensivo também, preocupado com tudo isto. Não nos podemos esquecer que Jorge Jesus foi, de facto, é o treinador do presidente Luís Filipe Vieira, foi contratado por ele. Tem os dois, de facto, uma química muito grande, tem os dois uma cumplicidade muito grande em matéria da ambição e do objetivo, que é tornar o Benfica sempre maior e melhor, e o Benfica ganhador e conquistador. Esta última época não correu assim tão bem, foi uma época de facto em que não foram atingidos os objetivos que tinham sido, enfim, elaborados e que eram, no fundo, os objetivos de toda a família benfiquista, que era a conquista do Campeonato Nacional, ir o mais longe possível nas provas da UEFA e participar, inclusive, na Champions, que não se conseguiu, mas foram objetivos que não foram atingidos, mas que Jorge Jesus está preparadíssimo e a trabalhar afincadamente juntamente com o Rui Costa, e estava a trabalhar com o presidente Luís Filipe Vieira, com o Rui Costa, também com o Pedro Braz e todo o staff que o acompanha, com a própria SAD, é? Estavam todos envolvidos dentro de um grande espírito de criar condições para que esta época fosse de facto uma época completamente diferente, uma época em que os seus objetivos sejam atingidos, e é claro que isto foi um grande rombo, quer nós queiramos, quer não, pois a saída do presidente, pelos motivos que conhecemos, enfim, portanto estamos à espera da posição do presidente Luís Filipe Vieira. Mas Júlio, mas diz-me só uma coisa. A relação é melhor, e eu acho que Jorge Jesus, por acaso falei com ele ontem, e ele estava preocupadíssimo com tudo isto, mas está envolvido um grande espírito dele, juntamente com o Rui Costa e todos os outros elementos que os acompanham, levar por diante a nova época do Benfica e ser uma época de conquistas e de troféus. Júlio, diz-me só uma coisa, mas a fragilização do presidente do Benfica, não achas que pode também, por arrastamento, visto que o Jorge Jesus foi uma aposta clara do presidente do Benfica, não achas que o pode fragilizar também, ou por outro lado, se o Benfica começar a ganhar e se o Jorge Jesus tiver um começo de época como teve, tirando o pau que teve na época passada, achas que os adeptos e os sócios do Benfica depois vão fazer a diferença, colocar as coisas? O Jorge Jesus é o líder da equipa, é uma coisa, o presidente do Benfica é outra. Achas que o Jorge Jesus tem condições para conseguir essa pureza dele próprio separar águas? Tem. O Jorge Jesus tem essas condições. Aliás, o Jorge Jesus já não é a primeira vez que tem situações, enfim, complicadas no seu trajeto profissional, e Jorge Jesus tem todas as condições para, de facto, levar a equipa do Benfica a atingir os objetivos desejados, e ele consegue muito bem separar essas águas, embora, obviamente, esteja a sentir uma grande preocupação e uma grande tristeza por tudo o que está a passar,
mas acima de tudo, Jorge Jesus é um grande profissional, honra muito os contratos que tem e vai com certeza honrar e fazer tudo, mas tudo que estiver ao seu alcance, com o plantel que tiver à sua disposição, para fazer a melhor classificação do Benfica e atingir os objetivos, que é a conquista do campeonato e outros títulos, quer internos, quer a nível internacional. Agora, André, digo-te, Jorge Jesus sabe muito bem separar as coisas e estou convencido, tenho a certeza absoluta que ele está muito motivado, inclusivamente para ajudar o Benfica e unir. Ele está preparadíssimo para ser também um elo de união e um foco de união de toda a família benfiquista, quer ao nível dos órgãos sociais, quer ao nível dos seus adeptos. Júlio, muito obrigado, foi um prazer tê-lo connosco. Um abraço, Júlio. Bom fim de semana. Um grande abraço, José Manuel, e um grande abraço, André. Obrigado. Um abraço, obrigado. Obrigado. Bom, dedicámos praticamente toda a emissão desta noite à crise do Benfica. Tivemos aqui uma série de depoimentos muito importantes, muito clarificadores, muito assertivos, e este acaba por ser um programa rico. No entanto, eu sei que temos só 5 minutos, mas André, temos final do Campeonato da Europa no domingo. É verdade. Mas olha, foi um belo programa, atenção. Viram-se coisas muito interessantes aqui hoje. A qualidade dos nossos convidados, de facto, foram pedagógicos e didáticos em muitas circunstâncias. Foi sim, senhor. Olha, quem é que ganha o Campeonato da Europa? Ganha a Inglaterra ou ganha a Itália? Eu acho que vai ganhar a Inglaterra. Inglaterra, tu conheces, eu adoro futebol inglês, mas gosto imenso de gozar com a seleção inglesa, mas esta temos que levar a sério. Tu não acreditavas na seleção inglesa? Não acreditava. Passaste o tempo. Não, é verdade. Não, e tu acreditavas, é verdade. Faço-te essa justiça. É verdade. Sabes o que é que eu acreditava? É verdade. Porque é uma seleção que já foram à meia-final do Campeonato sem do Mundo, dúvida. À meia-final da Liga das Nações e agora estão na final do Campeonato da Europa, ou seja, e são bons. Não caíram do céu. Não, são bons e eu fiquei muito impressionado pela maneira como eles executaram, é o termo Alemanha. A Alemanha é o pesadelo vivo deles. Depois foram muito bons com a Ucrânia, não me venham com histórias que a Ucrânia, coitadinhos, não, foram muito bons, muito competentes e foram também competentes ontem. Eu gostei imenso da Dinamarca, o meu coração estava quase a torcer pela Dinamarca porque fizeram uma campanha lindíssima, mas no final do dia, e mesmo aceitando que aquele penalti se calhar, pronto, é aquelas coisas, mas os ingleses foram melhores. Penalti. Não sei se reparaste a maneira como eles nos últimos 5, 10 minutos, nem parecia uma equipa latina, com cabeça, com cérebro, maneira como eles impediram a Dinamarca de estrebuchar, muito fortes. E depois o Banco da Inglaterra. O Kane, pelos vistos, ressuscitou. O Kane parecia um fantasma nos primeiros jogos, agora é um jogador fantástico, é o 9+10 do mundo. O Sterling, para mim, tem sido o melhor jogador da seleção inglesa. É impressionante o que ele tem feito, a velocidade do homem, o que ele tem feito, o que ele tem desequilibrado. E depois há gente muito interessante nesta seleção inglesa. E jovem. E dão só o luxo de foda no banco, o Rashford nem entra. O que é isto? Da Itália, também gostei imenso da Itália. Chegam ambos com o mesmo registro, não é? 5 vitórias e o empate, muito fortes, são as duas melhores equipas. Mas a Itália, com a personalidade que tem, é capaz de enganar a Inglaterra em Wembley. Claro que é. Se há equipa com personalidade para isso, é a Inglaterra. Por outro lado, também, não passou despercebido, a Itália teve muita sorte com a Espanha. O próprio Mancini reconheceu, a imprensa italiana, Deus é italiano, teve muita sorte com a Espanha. Com a Áustria, foi ela por ela, aquilo esteve muito negro, eles com a Bélgica assim, mas vejo a Inglaterra mais possante nesta reta final. A Itália acabou o jogo com a Espanha em grandes dificuldades físicas, enfim. Mas a Espanha foi uma ótima Espanha. Caramba, muito jogaram com uma velocidade e uma intensidade digna da Premier League. Aquele miúdo do Barcelona, como é que é possível? O Pedri. E de modo que é engraçado, a Espanha tem algumas semelhanças com a Inglaterra. Há muita gente de clubes que a gente... Há titulares do West Ham, do Everton, do Aston Villa. Bem, a Itália então nem se fala, não é? Nem se fala os Sassuolos, os coisas. São duas equipas muito interessantes. Acho que são finalistas, acho que são justíssimos, embora se a Espanha tivesse chegado à final, a Espanha, sejamos honestos, teve mais chances, tanto no tempo regulamentar como de chegar à final. Mas enfim...
mas vai ser uma boa final, mas não ficaria muito admirado. Foi um campeonato da Europa surpreendentemente bom. Pois foi. Especialmente a partir da fase eliminar. Pois foi. Muito bom. Grandes jogos. Croácia, Espanha. Não, grandes jogos. E estes dois foram 2 grandes jogos, 2 grandes espetáculos. Prolongamento, uma intensidade, uma riqueza tática. Mas eu realmente fiquei muito impressionado com estes combates, mas tenho que tirar o meu chapéu à Dinamarca por todas e mais algumas razões. Do ponto de vista aquele número 3, fez um jogo, aquela muralha com o número 3 nas costas. Que jogo incrível, o miúdo do livre, uma personalidade, uma seleção. Foi um líder Cristiano Ronaldo, aquilo foi um tomahawk. Um tomahawk. A personalidade, a pinta do selecionador, a elegância, valeu a pena por isso. E a Dinamarca, atenção, que estava morta no primeiro dia. Aconteceu aquilo ao capitão. Perde os 2 primeiros jogos, mas dão um amasso à Bélgica. A gente percebeu depois, tudo o resto é uma fábula. A grande Dinamarca, foi pena, eu acho que a Inglaterra acabou por merecer. Tu dás favoritismo à Inglaterra, eu dou favoritismo à Itália, e nós na quinta-feira cá estaremos. Para ver. E já agora, e quem ganha Brasil e Argentina vai ser que é a segunda divisão mundial. Ganha o Brasil. Eu também acho. Bom, e nós chegamos ao fim do nosso programa. Espero que tenha agradado, espero que tenha ficado um pouco mais elucidado sobre a crise do Benfica e sobre o que aí virá para o clube fundado por Cosme Damião. Nós voltamos na próxima quinta-feira com a Quinta da Bola. Tenham um bom fim de semana.